Separar ou ficar? Eu decidi fazer alguns vídeos sobre esse tema, porque é um tema bem recorrente em terapia. Só nesse momento eu tenho 5 pessoas buscando entender o que está sentindo e definir essa situação, né? Separar ou ficar. Fica comigo até o finalzinho que eu vou te dar algumas dicas de como entender, porque se você entrou nesse vídeo pelo tema, você muito provavelmente está passando por isso. E é uma situação muito delicada, porque muitas coisas vêm à mente no momento que você começa a sentir essa dúvida. Você já não tem mais o desejo de estar na relação, você muitas vezes não consegue ficar perto da pessoa, não consegue, às vezes não consegue conversar com a pessoa. Só que nessa situação muitos medos surgem. Quando você está dentro de uma relação, você está dentro de uma zona de conforto. Ali tudo é palpável, tudo é conhecido, o jeito do parceiro, mesmo que não seja algo que está te fazendo tanto bem, não está te fazendo tão bem naquele momento, é um comportamento conhecido, é algo que a gente consegue lidar, mal ou bem a gente consegue lidar. Então, a tendência de sair e ir para o novo é muito delicada, é muito difícil. Então, muitas vezes a pessoa já chega numa sessão de terapia sabendo que não quer mais, mas vem com medo. E se eu me arrepender depois? E se eu me arrepender depois? Eu já falei até em outro vídeo. Sim, você pode se arrepender de uma decisão, mas você precisa experimentar para saber. Você pode se arrepender de se separar, mas você pode também se arrepender de ficar junto e ali na frente ver que era uma situação que não fazia mais sentido e que você acabou, entre aspas, perdendo tempo, né, se mantendo naquele condicionamento. Então, se você está passando por isso agora, se você está com essa sensação de não estar mais ressoando com a pessoa que você está relacionada, não existe mais harmonia, não existe mais um diálogo, não existe mais uma troca, você precisa começar a entender você. Normalmente, quando isso está acontecendo, nós olhamos para o parceiro. Então, a gente começa a delegar culpas, né? A ficar olhando para o comportamento da pessoa e querendo que a pessoa, às vezes, tome decisões e atitudes para facilitar a nossa decisão. Mas o trabalho é sempre dentro de cada um. Então, assim, primeiro ponto, comece a se voltar para você, olha para você, entenda o que você está sentindo. Estar com essa pessoa é prazeroso em algum momento? Você gosta de conversar? Vocês têm planos juntos? Vocês gostam de sair para algum lugar junto? Senta junto para assistir um filme? Almoça ou janta junto? Isso ainda existe, né? Ou não? Porque eu tenho uma paciente que eles nem se falam mais. Eles nem conversam, não trocam uma palavra, mas ela ainda tem medo de sair da relação, porque ali é uma situação de conforto ali garantida. Eles dividem contas, né? Cada um tem o seu drama pessoal. Então, assim, vocês têm um mínimo de troca? Porque, assim, olhando primeiro para esse ponto, existe alguma troca? Você vai já dar 50% pelo menos da resposta. Se existe troca, ok, existe ainda trocas, nós conversamos, a gente gosta de estar junto. Daí você já olha para o segundo ponto. Você está disposta a fazer coisas para tentar reativar essa relação? Sim ou não? Se você está disposta a fazer coisas que vão reativar essa relação, também já é uma resposta. Então, assim, eu tenho ainda vontade, eu quero permanecer, eu posso fazer determinadas coisas para ver se isso dá certo. Então, você é uma pessoa que ainda pode estar nesse relacionamento. Deve estar?
Aí já é uma outra situação, porque existem, né, comportamentos, existem formas de convivência que a gente precisa entender se são boas ou não. Vocês têm harmonia? Tem paz? Ou tem briga, agressão? Pode não ser uma agressão física, mas agressão em palavras. Não tem paciência um com o outro. Percebe como a coisa vai se costurando? Tá bom, de repente você tem ainda vontade de fazer aquilo acontecer. Você pode tentar, você pode experimentar para saber. Mas se é um relacionamento que tem harmonia, que tem respeito, a tendência de fluir é boa. Mas se é um relacionamento que já está totalmente desgastado, não tem o mínimo de respeito, as brigas acontecem sem filtro, um fala para o outro que vem à cabeça, a tendência não dá certo, porque as pessoas já estão muito feridas dentro dessa relação. Né? Quando nós estamos num momento de tensão, de nervosismo, nós falamos coisas sem pensar que depois de dita é muito difícil reverter. Mesmo que você peça desculpa, mesmo que a pessoa te peça desculpa, mas aquilo muitas vezes fica ali remoendo. Então, esse é um ponto. Você ainda tem vontade de tentar. É possível ou não é possível mais? Daí você tira a tua conclusão. Um segundo ponto é realmente não ter mais troca alguma. Não tem mais troca, não tem mais prazer em estar junto. Se dormem juntos, é numa tensão, uma coisa muito pesada. Se não dormem mais juntos também, já não tem nem essa preocupação. Né? Não sentam para assistir um filme, não trocam ideias sobre o que fazer no final de semana, não tem uma troca. Eu acho que a resposta já está dada. Não existe mais uma frequência que ressoa. Não tem mais uma vibração que é confortável ali. Não estão mais ligados. Então, a tendência realmente é cada um levar a sua vida, né? Dentro dessas possibilidades, ficar ou separar, é claro que tudo tem que ser pensado com um pouco mais de cuidado, olhado intimamente, mas tratado com um advogado, coisas burocráticas, sabe? Se tiver filhos, né, ter a atenção especial para os filhos, para explicar o que está acontecendo e, no caso de uma separação, explicar que esses filhos não vão ser prejudicados. Né? O pai e a mãe continuam sendo pai e mãe, eles simplesmente não são mais um casal. Então, assim, olhando para tudo isso, entendendo o processo e sendo muito honesta com você mesma, sabe? Olhando para você e pensando, né? Agora presta atenção porque assim é um detalhe muito importante. Você silencia, para um pouco, respira. Se você estiver ouvindo agora isso, para um pouco e respira. Respira profundamente e sente o seu ar entrar, o seu ar sair. E me responda mentalmente. Verdade. Vai ser muito bom e muito prazeroso para você estar com essa pessoa daqui a 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. Qual é o sentimento que brotou no seu coração, que brotou nessa região do seu peito? É um sentimento de, ai, é gostoso, é um conforto, aquelas, como se fossem as borboletinhas do estômago? Ou é um sentimento de repulsa, de desconforto, de aflição? Essa resposta que vem de dentro é a resposta do teu eu superior. É a resposta da tua essência que sabe o que é melhor para você. Então, se você teve uma sensação boa em pensar nisso, talvez seja ainda o momento de tentar algumas coisas para que isso flua. Mas se foi uma sensação muito angustiante, de aperto, de desconforto, é um não muito claro.
não fique mais numa relação que te traz esse pesar quando você imagina você daqui a 1 ano, 2 ou 3 com essa pessoa. Agora, um outro ponto muito especial e de muita atenção. Todos nós, quando passamos por um momento que precisamos decidir sair de uma situação que é uma zona de conforto, isso tem que estar junto com a coragem. A coragem de experimentar o novo, a coragem de decidir e seguir um outro caminho. Existe um momento delicado no meio de tudo isso, que é o momento de transição, de sair e se começar a se adaptar numa outra vivência. Existe, né? Mas às vezes eu já tive pacientes que elas tinham um terror mental, um medo insuportável de não vou conseguir, não vai dar certo. Os cenários mentais piores apareciam para ela. E quando elas realmente tiveram coragem e definiram, foi muito tranquilo, muito fácil. Foi uma transição serena dentro do quadro ali, até que serena. E teve sabe, todas estão tão bem agora e todas, a maioria já nem faz terapia mais comigo, mas quando fala comigo, fala, olha, a melhor coisa que eu fiz. Então você tem que entender nesse momento o seguinte: faça tudo isso que eu te falei, preste atenção na sua resposta que vai estar no seu peito, vai vir aquela sensação. Se for um sim, entenda que você vai precisar mudar coisas. E num primeiro momento, talvez mudar coisas sem exigir mudança. A tua mudança vai começando a desenhar a mudança do outro. Então é um momento de muita atenção, de muita reflexão, de autocontrole, né? Porque se a gente quer caminhos diferentes, nós precisamos mudar a trajetória. Se a tua sensação foi negativa de não, eu não quero, não desejo mais isso, realmente para mim não dá, a coragem vai ter que estar presente com você. Sentar e conversar com a pessoa e definir os próximos passos. Vale a pena, qualquer uma das opções, vale a pena experimentar, porque nós só sabemos como vai ser à medida que trilhamos o caminho. Não tem como ser diferente. E para você não ficar num cenário mental, e se eu me separar e me arrepender? E se eu me separar e não for bom? Não tem como adivinhar. Você só vai saber trilhando o caminho. A mesma coisa ao contrário. Ah, mas e se eu ficar e não for bom? Você só vai saber trilhando aquele caminho, experimentando. Então, assim, preste atenção em você, se volte para você, faça com muito carinho essas dicas que eu te dei. Olhe para a sua vida e para o que você deseja viver. Se você está num espaço que realmente não faz mais sentido, mude. Adquira, busque a tua coragem que está dentro de você. Ela existe, ela está aí. Tenha uma conversa, deem os próximos passos e busquem a solução. Porque a vida, ela está aqui para ser experimentada e ser vivida. E nós só conseguimos fazer isso tendo coragem de viver. Zona de conforto não promove crescimento. Então, se estiver com medo, estiver se mantendo numa situação simplesmente pelo comodismo, se mexa, faz alguma coisa, porque as portas se abrem quando a gente escolhe. As coisas dão certo quando a gente escolhe. Sabe? Os caminhos, eles vão. É como uma jornada assim sabe? É como se fosse um jogo do videogame. Você passou por aquela fase, vem a próxima e já se abre. As fases vão se abrindo. Mas você precisa tomar uma decisão e escolher viver.
Então, fale para você mesmo, eu escolho viver. Digita aqui nos comentários, eu escolho viver, sabe? Consolida essa frase, eu escolho viver, para você ter força, para você ter um gancho, para você ter um impulso, para você caminhar na direção que você escolhe. Lembrando, não tenha medo. Tudo na nossa vida é ajustável. Se você fizer uma escolha ou outra e ali na frente achar que tem que fazer outra escolha, você vai fazer, porque a nossa vida é assim, é uma sequência de escolhas, uma sequência de experiências e uma sequência de aprendizados. Espero ter ajudado e um beijo até o próximo vídeo.